Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Joco Manaus e quero compartilhar com os irmãos nessa manhã a palavra de Deus que está em Tito, capítulo 1 e os versos de 5 a 8. Que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolação, nem de desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como presbítero da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que ela é viva, é eficaz, é poderosa. E te pedimos, fala ao nosso coração, nos dá entendimento da tua palavra, Senhor. Fala a nossa alma nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho visto e escutado muitas pessoas que têm esfriado na fé, que têm saído da igreja, que perdeu o prazer de estar na casa do Senhor e que muitas vezes fica muito chateado e decepcionado. Mas eu quero que os irmãos parem e pensem o padrão estabelecido de Deus para que pessoas estejam à frente de uma igreja fazendo um trabalho, que seja uma pessoa séria, o marido de uma só mulher, que não seja um marido que espanca a esposa, que também tenha filhos, que seja um exemplo para a cidade. Só que no meio da trajetória acontecem coisas que muitas vezes os filhos ou o próprio pastor fazem coisas porque são seres humanos e muitas vezes são pessoas que não foram assim escolhidas, eles se fizeram pastor, que é diferente. Ele não tinha uma igreja, um concílio, que oraram e chamaram e escolheram aquele pastor. Aí, irmãos, vem a decepção e muitas pessoas esfriam na fé de uma forma ou se desviam, que o seu estado fica pior do que antes. Mas pense que o padrão de Deus é exatamente esse. Deus também te chamou, me chamou para o louvor da sua glória, para sermos a expressão da graça, do amor, da sabedoria, do temor a Deus, da obediência, mas nós também desobedecemos. Muitos de nós fazemos coisas que ferem o coração de Deus, mesmo assim Deus tem misericórdia de nós e nos dá uma nova oportunidade. Irmão, a Bíblia fala que nós temos que nos congregarmos, que nós temos que estarmos em família, família de sangue de Cristo, que a gente tem que pagar o preço, assim como muitas vezes na nossa família, dentro da nossa casa, a gente às vezes tem divergência, tem coisas que não concordamos, tem atitude que nós não gostamos, mas nós precisamos ter cuidado com a atitude que nós tomamos diante daquilo que nós não concordamos. Porque a Bíblia diz que há um só legislador e um só juiz, e a Bíblia pergunta: quem és tu que julga o servo alheio? Irmão, volte para o seio da igreja, volte para o Senhor, porque mesmo que o que você viu seja verdade, Jesus não vai falhar.
Jesus não muda, ele é imutável. Eles têm bons pensamentos a seu respeito e ele está sempre nos dando oportunidade. Eu vejo muitas pessoas assim desestimuladas, desistindo mesmo de ir para a igreja. Ah, eu estou cansada disso, eu estou cansada daquilo. A gente tem até que parar e pensar, irmão, sobre a Bíblia diz sobre os últimos dias. Ele diz que até os escolhidos esfriaria na fé. Porque são tantas coisas que acontecem, tantas coisas desagradáveis que nós vemos, que nós começamos a não ter a atitude correta e muitas vezes, querendo corrigir um erro, a gente comete um pior. No senso de justiça própria, de não, mas na minha igreja acontece isso, na minha igreja acontece aquilo, na minha igreja fulano de tal ou uma liderança X é desonesta. Se ele está sendo desonesto, ele está sendo com Deus. E não se preocupe, que Deus disse que ele não terá o culpado por inocente. Então não fique preocupado nesse aspecto de esfriar na fé e sair da casa do Senhor por causa de atitudes que você não concorda. No último caso, se você está realmente muito insatisfeito, mude e só vá para uma outra igreja onde você se sinta mais à vontade, mas não deixe de se congregar e de ir para a casa do Senhor, porque você também e eu vamos prestar conta para o Senhor de nossas atitudes erradas. Com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Eu quero fazer você pensar nesse dia. Talvez você disse, olha, eu nunca mais fui para a igreja por causa da pandemia, também eu estou cansada de ver coisas erradas. E você vai começar a pontuar para justificar o seu esfriamento na fé, a sua dificuldade de se congregar, de estar junto com os irmãos. Mas, irmão, a nossa justificativa, ela não nos isenta da nossa colheita também. Porque a Bíblia diz que nós não sejamos como outros homens qualquer, né? Como os ímpios, como pessoas erradas, que deixam de se congregar, de estar na casa do Senhor. Porque olha qual é o padrão estabelecido por Deus. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolação, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem pecador, nem cobiçoso de torpe ganância. Mas olha, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então esse é o padrão estabelecido que Deus espera que as pessoas que estão à frente de uma igreja, de uma organização missionária, tenham esses atributos. Então, se não tem ou se fere aquilo que você entende, aquilo que você vê, eu peço que você coloque diante de Deus nesse dia os seus valores e você se torne uma pessoa que vai orar para que aquela pessoa não escandalize o reino e para que outros não deixem de entrar, não deixem de se converter por causa daquela atitude errada. Porque mesmo que eu e você tenhamos razão que a atitude daquela pessoa é errada, a atitude errada dela não nos isenta da nossa atitude errada. Você entendeu, irmãos? Volte para o Senhor. Não, mas eu não estou desviado, não. Eu sou crente em casa. Irmãos, isso é antibíblico. Se você está em casa, porque por causa da pandemia, por obediência, tudo bem, mas por desobediência, isso não procede de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e nós te pedimos, Pai, que hoje seja um dia de reconciliação, de mudança, de transformação, um dia onde vai ter alegria no céu, porque muitos, Senhor, vão se voltar para o Senhor, aqueles que estão frios na fé, que se desviaram, Senhor, e aqueles também, Pai, que se decepcionaram e por causa disso não vai mais para lugar nenhum. Eu te peço que nesse dia o teu Espírito Santo sonde o coração dessas pessoas e faça elas fazerem uma reavaliação, uma retrospectiva da sua conduta, de sua escolha e saber lembrar sempre que da mesma forma que medir também serão medidas. Que hoje é dia de reconciliação, dia de salvação, dia de mudança no nome de Jesus. Irmão, se inscreva no meu canal, no YouTube, dê um like em cada vídeo que você ouvir e se você gostou, mande para os seus amigos, para os seus grupos, para que outras pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?